Meus queridos, paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Assembleia de Deus de Brasília, em São Gabriel, Goiás. Nós estamos seguindo aí a risca das recomendações dos nossos governantes, das autoridades de saúde, e estamos aqui hoje para cultuarmos mais uma vez através aí da internet. Nós vamos louvar o Senhor com um hino da nossa harpa cristã. Em seguida nós vamos tirar um período de oração, conforme estamos fazendo, conforme a última vez também. E em seguida nós já vamos ouvir a boa palavra de Deus. Amém? Nós vamos louvar, eu convido você aí na sua casa, nesse momento, desligue o televisor, desligue outras fontes de barulho, conecte-se aqui através do nosso Facebook e vamos juntos adorar e enaltecer o nome do nosso Deus. Você que tem a harpa cristã, nós vamos louvar o hino 340 da harpa cristã. Amém? Vamos lá? Hino de número 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. Terá sempre mais sorte, pois por Cristo ao seu lado. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus, mar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. O povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visão dos céus, e Jesus maravilhoso, que um comanda ao outro sai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Graças a Deus. Espero que você também, aí que está nos assistindo, cultuando a Deus conosco, também possa dizer, eu sou um desses tais que já entregou a vida a Jesus, que serve a Ele, um pelotão que marcha rumo à cidade celestial. Meus queridos, eu quero convidar você aí que se encontra do outro lado da tela. Nós vamos nesse momento dobrar os nossos joelhos. Nós vamos tirar um período de oração, alguns minutos de oração. Em seguida vamos ouvir a palavra do Senhor. Meus queridos, nós tivemos hoje um dia onde boa parte das igrejas evangélicas aqui do Brasil, independente de denominação, igrejas de linha teológica reformada,
igrejas de linha pentecostal, igrejas aí de linha mais ortodoxa, igrejas inclusive do segmento neopentecostal estiveram aí tirando um dia para orar e jejuar também em prol da nossa nação. De fato, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu, Deus, ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É claro que nós não somos místicos ao ponto de acreditar que apenas um ato será capaz de solucionar, mas nós entendemos que no ato de nós jejuarmos e orarmos, reconhecendo o senhorio de Cristo, pedindo perdão pelos nossos pecados e de fato, de verdade, nos arrependemos, o Senhor atenderá, ouvirá, aceitará o nosso sacrifício de jejum. Nesse momento, nós vamos tirar um período de oração e já vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Convido a você aí na sua sala, aí no seu quarto, onde quer que você esteja, a dobrar os seus joelhos nesse momento e vamos clamar ao nosso Deus. Amém? Querido Deus, nós te louvamos essa noite. Mais uma vez, Senhor, na tua presença nós estamos. Nós tivemos, Pai, um dia hoje, onde estivemos nos humilhando perante a tua face, com oração e jejum, para que o Senhor apiede-se de nós, volte-se misericordiosamente a nós, usando o Senhor de graça e de bondade para conosco. Nós cremos no Deus que é absolutamente poderoso, o Deus que é todo poderoso. E não obstante, Pai, Tu és também um Deus todo amoroso, ao ponto de Tiago dizer que toda perfeição, toda boa dádiva desce de fato diretamente de Ti, em que és o Deus supremo, bondoso. Deus, sabemos que também Tu és amoroso. O próprio João, escrevendo em suas cartas, vai dizer que Tu és a expressão máxima e suprema do amor. Deus é amor. Não obstante, Pai, o Senhor está conosco. O Senhor Jesus, quando encarnou por volta de 2020 anos atrás, as Escrituras diz que tu serias conhecido como Emanuel. Esta palavra nós sabemos que significa Deus conosco, e de fato tu és o Deus que conosco está. Por isso, Pai, tivemos um dia em que estávamos nos humilhando, crendo, Senhor, em Ti, no Teu amor, na Tua bondade, no Teu supremo poder. E nesse momento, Pai, nós estamos em mais um culto de adoração ao Teu nome. Estamos aqui, Senhor, buscando a Tua santa face, clamando a Ti, Senhor, por misericórdia. Querido Deus e glorioso Pai, nós queremos a Tua igreja, Senhor, que se encontra reunida aqui na minha casa, assim como a Tua igreja ali em São Gabriel, Senhor, no Goiás, em Itaúna e também em Terra Conquistada, na Assembleia de Deus de Brasília. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, essa noite, buscando a Tua face, ó Pai. Ó Senhor Jesus, usa de misericórdia para conosco. Faça o Teu nome, Senhor, ser magnificado, conforme disse o Senhor, através dos profetas, Pai, pós-exílio. Grande é o meu nome em toda a terra. Que o Teu nome seja engrandecido em Tua igreja. Que o Teu nome venha a ser grande na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, ali em São Gabriel. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti por cada um dos nossos membros, dos nossos congregados, dos nossos irmãos, do maior ao menor, Senhor, na questão da idade. Ó Senhor, nós clamamos a Ti por aqueles que se encontram saudáveis e também por aqueles que se encontram enfermos, Pai, nos leitos dos hospitais. Senhor, eu quero fazer menção nominalmente da nossa querida irmã Miguelita, Pai. Deus,
que o Senhor venha ao encontro dela ali no agarrão. A tua filha se encontra, Pai, internada, Senhor, com pneumonia. Que o Senhor possa usar de misericórdia ao encontro dela, trazendo, Senhor, conforto, trazendo restauração à saúde da tua filha. Ela de fato é importante ao teu reino e nós clamamos em oração pela vida dela, bem como de toda a sua família, Pai, irmã Selma, Deus, o irmão Antônio, querido, seus filhos, o irmão André, o irmão Alex, cada um, Senhor, dos membros da família, da tua filha, que se encontram, Senhor, aflitos nesse momento por ter um ente querido hospitalizado, Senhor, neste momento em que o mundo se encontra, inclusive em pandemia, venha acalmar o coração dos teus filhos. Senhor, nós oramos pelo pastor Júnior ali em Terra Conquistada, o nosso pastor regional. Nós oramos, Senhor, pelo nosso pastor setorial, o pastor Ailson, por todas as congregações do setor 9, em Planaltina, DF, Senhor, em São Gabriel, Itaúna, Terra Conquistada, Formosa de Goiás. Venha agir poderosamente através dos teus filhos, Senhor, na nossa congregação. Querido Deus, nós oramos, Senhor, também pela nossa cidade e pelo nosso país. A tua palavra diz que o Senhor deseja, conforme Paulo vai escrever a Timóteo, que os homens orem em todos os lugares, com as mãos santas estendidas por toda a autoridade, pela nação. Senhor, sara a nossa terra. Senhor, nós nos humilhamos porque sabemos que a solução, Deus, não virá dos homens, do governo, da educação, da economia, embora possam ter o seu grau de importância essas áreas, mas sabemos, Pai, que o nosso socorro vem de Ti, conforme orou o salmista em ritmo músico no Salmo 121, quando nós elevamos os nossos olhos aos montes, a nossa única conclusão é que o nosso socorro não vem de lá, mas vem de quem transcende a esses montes. O nosso socorro vem do Senhor que fez, que criou os céus e a terra, ó Pai, e nós clamamos a Ti nesse momento. Venha ao socorro dos Teus filhos, venha em socorro da nossa nação. No momento, Pai, em que economicamente falando estávamos começando a recuperar, Pai, fomos solapados, fomos atingidos de assalto por este vírus, por esta pandemia que solapa, Senhor, a sociedade, Deus, dos seus altos níveis aos mais baixos, de cima até, Senhor, em todas as classes sociais, solapando a economia, colapsando, Senhor, a saúde, desestabilizando, Senhor, poderes, desestabilizando emoções. Deus, tenha misericórdia de nós, porque sabemos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Sabemos, ó Pai, que mais poderoso és Tu do que qualquer vírus. Ó Senhor, de fato e de verdade, nós entendemos isto ser simplesmente o cumprimento da Tua palavra. Nos últimos dias nós seríamos atingidos, Pai, por epidemias, não só por epidemias, mas guerras, rumores de guerras, caos em todos os âmbitos na sociedade, e o Senhor mesmo disse que é misto que isso aconteceria, mas nós cremos que mesmo que o Senhor não nos livre, e de fato na história da igreja sempre fomos atingidos por situações semelhantes, mas crendo que mesmo sendo atingidos por esses males, o Senhor é poderoso para nos livrar nesses males. Semelhante a Daniel, o Senhor na cova dos leões, o Senhor muitas vezes não nos livra de cair na cova, mas nos livra na cova. Muitas vezes o Senhor não nos livra de sermos lançados nas fornalhas da vida, mas nos livra nessas fornalhas, ó Pai. Esse é o momento que nós clamamos. Nos livra neste momento de pandemia. Se o Senhor nos permitir de fato sermos atingidos, que o Senhor nos capacite a passar neste momento testemunhando, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos Tuas
testemunhas, tuas martírias, Pai, nessa terra, testemunhando do reino, do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, por cada um dos teus filhos aqui no nosso condomínio onde residimos. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela família da irmã Miguelita ali em São Gabriel. Deus, pela família da irmã Leda, pela família, Senhor, da irmã Sebastiana, do irmão Enoque. Querido Deus, vai ao encontro do jovem William. Senhor, olha para os teus filhos em Itaúna, o irmão Maxwell, a irmã Maria das Graças, a irmã Maria, Senhor, em nome de Jesus, irmã Maria Luísa, Senhor, ali no Terra Conquistada, cada um dos teus filhos, Senhor, usa de misericórdia, fica conosco, ó Pai, nesse momento. Fala conosco por tua palavra que nós te pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, eu convido você nesse momento, depois desse período de oração, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós sabemos que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós temos duas armas poderosíssimas, chamada de oração e palavra de Deus. Eu te convido nesse momento a meditar nas Escrituras. Eu quero convidá-los a abrir, os irmãos que se encontram aqui na minha casa e você aí do outro lado da tela. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus, que é o texto de Jó, capítulo de número 1 e o versículo 9, e depois o capítulo 35, apenas o versículo de número 10. Livro de Jó, fácil de encontrar, fica antes aí dos Salmos, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Nós vamos ler também o capítulo 35 e o versículo de número 10. Tenha uma palavra de Deus no seu coração essa noite. Nós vamos falar sobre o amor de Deus, a bondade de Deus e o poder de Deus frente à existência do mal. Jó, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: Respondeu Satanás ao Senhor: Teme Jó a Deus em vão? Na nova tradução, na linguagem de hoje, a Bíblia vai dizer: Satanás respondeu: Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Nova versão transformadora da Mundo Cristão, Jó 1,9 vai dizer: Satanás respondeu: É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Na Bíblia, Ave Maria tem uma proximidade muito semelhante com a Bíblia de Jerusalém, e diz assim: olha, mas Satanás respondeu ao Senhor: é a troco de nada que Jó teme a Deus? Jó agora capítulo 35, versículo de número 10 apenas. Nós vamos ler apenas a primeira frase do versículo, na verdade a primeira pergunta do versículo, que diz assim: onde está Deus? Onde está Deus? Amém? Você pode tomar assento onde você estiver, e nesse momento vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Senhores, tradicionalmente, a mensagem que eu quero deixar para você essa noite é uma mensagem um pouco mais, um aspecto um pouco técnico, mas eu preciso que você entenda para no final nós aplicarmos essa mensagem. Tradicionalmente nos círculos teológicos, o livro de Jó, juntamente com o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, são livros que nós chamamos aí de literatura de sabedoria, ou de maneira mais específica, livros sapienciais. Em uma classificação um pouco mais geral,
Esses 3 livros que eu ora citei, além do livro dos Salmos e dos Cânticos ou Cânticos para Salomão, ao pé da letra, vão formar aí na nossa Bíblia, no cânon sagrado, os chamados livros poéticos. Todos esses livros poéticos, portanto de Jó a Cânticos, são livros especiais. Por quê, pastor Samuel? Porque eles tratam da vida real. Eles não tratam de uma realidade fictícia, mas eles tratam da vida como ela é. Então você vai ver que nesses livros, com destaque aí para os livros sapienciais de sabedoria, trazendo exemplos, trazendo conselhos, trazendo princípios que se aplicam a literalmente todas as áreas da vida humana. Esses livros como um todo vão encontrar eco na teologia paulina de 1 Coríntios 10, 31. Onde Paulo vai dizer o seguinte, olha, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, esses livros, conforme Paulo os resume nesse texto que eu li, mostra que a espiritualidade cristã, ela não se restringe à realidade ambiental do templo, domingo, culto, clero, ou seja, ao momento do culto ali na congregação onde você participa. Não se resume àquelas 2 horas, ou um pouco mais ou um pouco menos, de culto em que nós fazemos no ambiente religioso templário. Não. Ela se amplia para todas as áreas da nossa vida. Inclusive um simples beber de água e um simples alimentar-se para você manter-se aí vivo. Então esses livros poéticos são especiais, especialmente esses livros de Jó, Eclesiastes e Provérbios. Mas eu quero deixar uma palavra hoje para a sua meditação com base no livro de Jó. O livro de Jó ele é singular por vários motivos. Ele tem vários aspectos que os diferenciam dos demais. Um grande teólogo, Champman, ele vai dizer que qualquer lista das grandes literaturas mundiais que se preze colocaria ou incluiria o livro de Jó nelas. Na verdade, colocaria no topo da lista. Outro teólogo, Alfred Tennyson, ele vai dizer que o livro de Jó é o maior do mundo em termos de literatura. Ainda falando neste sentido, o livro de Jó, ele é um dos maiores textos literários do mundo antigo e do mundo atual. O livro de Jó, ele é especial. Existem alguns achados arqueológicos que mostram que o livro de Jó já era conhecido mesmo ali antes do 1º século da era cristã. Não obstante, esse livro é um dos mais antigos da Bíblia. Ele é provável que tenha sido, inclusive, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Por exemplo, em Jó 42:16, você vai ver que a Bíblia diz que Jó, depois de Deus restaurar a sua sorte, ele vive por mais 140 anos. Isso mostra para nós que Jó ele viveu aí por volta dos 200 anos de idade ou perto desse tempo. E quando nós vamos para a Bíblia, você vai ver que ninguém vive tanto, a não ser até o chamado período ou era patriarcal. Portanto, Jó ele vive antes, ou pelo menos ali no período dos patriarcas. Em Jó 1:17, a Bíblia diz que os caldeus é quem mataram alguns dos servos de Jó, dos seus serviçais. Isso mostra que Jó viveu em um período de nômades, ou seja, um período anterior à criação das grandes cidades civilizacionais. Em Jó 1:3 e 42:12,
a Bíblia vai dizer a riqueza de Jó, vai descrever toda a riqueza que ele tinha, dizendo inclusive que ele era o maior do Oriente e se torna ainda maior depois da sua sorte restaurada. Mas quando a Bíblia descreve as riquezas de Jó, a Bíblia descreve em termos de possuir gados, camelos, ou seja, possuir animais. Isso mostra que a riqueza de Jó não era em prata, ouro, dinheiro propriamente dito, já que ele viveu um período anterior a essas criações. A Bíblia diz em Jó 12, 15 e 21, do 15 ao 16, que Jó e os seus contemporâneos conheciam a realidade ou a história do dilúvio noético. Portanto, o que a gente entende é que Jó vai viver um período depois do dilúvio e antes do final do período patriarcal. Alguns vão dizer que ele vive depois do período da Babilônia, da Torre de Babel, melhor dizendo, portanto depois de Gênesis 11 e antes de Gênesis 11, 27, quando vai trazer a história de Abraão. Apesar de ser um livro antiguíssimo, a sua mensagem é atualíssima. E é isso que eu quero trazer para os irmãos. Jó, ele não foi uma história fictícia, um personagem falso. A Bíblia diz, por exemplo, em Ezequiel 14, 14 e 14, 20. A Bíblia vai colocar Jó como um dos 3 homens mais piedosos do mundo, ao lado de Noé e Daniel. A Bíblia vai dizer lá em Tiago 5,11 que ele era um personagem real. A Bíblia no Novo Testamento cita 2 vezes o livro de Jó, em Romanos 11, o verso 35, e em 1 Coríntios 3,19. São 2 citações diretas do livro de Jó. Então essa história de fato aconteceu, e você conhece a história, que resumidamente é um homem por nome de Jó. A Bíblia diz logo no primeiro versículo que havia um homem na terra de Uz, que era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse homem era muito rico, na verdade era o maior do Oriente. E a Bíblia diz que há um desafio, digamos assim, que Satanás lança a Deus. E esse desafio está no texto que nós lemos de Jó 1,9. Na verdade, Jó 1,9 mostra o porquê do restante do livro acontecer. Todo o livro se desenrola a partir dessa trama entre esse diálogo de Deus com Satanás. A Bíblia diz que Satanás acusa o próprio Deus de ser um usurpador de adoração e adoradores. Satanás diz a Deus: olha, você só tem pessoas que te servem, que te adoram, à semelhança de Jó, porque você suborna essas pessoas para te servir. Você abençoa elas, você cerca elas de bênçãos, você dá vida longa, você dá prosperidade, você dá isso e dá aquilo. Então, Satanás acusa Deus de Jó ser um adorador interesseiro. É o que ele diz no versículo 9. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Ou conforme eu li na Nova Tradução na linguagem de hoje, Jó te teme por interesse próprio. Então, a partir dessa acusação de Satanás, sem que Jó soubesse, Deus permite que Satanás trouxesse alguns males à vida de Jó. Mas conforme já dizia o grande reformador Lutero, Satanás é um cachorrinho na corrente de Yahvé. Ele é um cãozinho na corrente de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. E Deus vai dizer: olha, você pode tocar em tudo, na sua saúde inclusive, mas não na sua alma. Satanás tem limites de operacionalidade. Satanás não pode tudo como alguns imaginam e pregam por aí. Ele está limitado pelo próprio Deus. Mas Deus então permite que Satanás
ataque a vida de Jó com perdas, depois ataque a sua vida, inclusive na sua saúde. E Jó, que era o maior do Oriente na hierarquia social, se transforma no menor do Oriente. Jó, que antes gozava de uma saúde de ferro, ele agora se encontra podre, literalmente, pútrido, numa situação de miséria total. E a partir daí, a Bíblia diz que alguns dos seus amigos vêm para consolá-lo. E é a partir daí que a trama então acontece na sua maior parte do livro, que é Jó dialogando com os seus 3 amigos, na verdade 4, porque um aparece no final, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Deus então restitui a história de Jó no final, nos capítulos finais, e então nós vemos a história terminar. O livro de Jó, ele tem um objetivo central. Eu não quero me deter nas estruturas propriamente do livro, mas no tema central. O meu objetivo essa noite, nessa mensagem, meus queridos, é a partir desse panorama geral que eu fiz aqui com vocês, dessa história geral do livro de Jó, meditar com você sobre o tema central do livro de Jó e aplicar essa mensagem, aplicar esse tema central à minha e à sua vida nesse momento em que todos nós estamos vivendo e passando com essa pandemia mundial conforme estamos vivendo. O livro de Jó, então, para iniciarmos nesse momento, ele trata de vários temas, só que existe um tema que é o eixo central. Existe um tema que norteia os demais e dá continuidade aos demais, dá sentido aos demais. E é isso que eu quero abordar com vocês. Então, para iniciar, o livro de Jó traz um tema muito importante, que não é o central ainda, o central no final eu mostro a vocês. Mas um dos temas importantes que Jó aborda é: por que o justo sofre? Uma coisa é o ímpio sofrer. Uma coisa é o homem mau, o homem maligno sofrer. Conforme todos nós cremos na chamada lei da semeadura, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, se alguém é mau, certamente ele sofrerá males na sua vida. Isso é um princípio bastante geral. Mas outra coisa é a pessoa boa, no seu sentido amplo da palavra, mais justa, sofrer. Trocando em miúdos, uma coisa é inocente sofrer. Uma coisa são pessoas que sofrem sem motivo aparente. E isso Jó traz. Jó não tinha motivo algum, mas sofreu tudo que sofreu. Perdas, doenças, tragédias das mais variadas possíveis. E a pergunta é: por que Jó sofre? Por que o justo sofre? Basicamente, isso tem a ver com o problema do sofrimento, da dor e do mal, que em termos mais teóricos a gente chama isso de teodiceia. O que é isso? É a tentativa de entender como pode um Deus todo bondoso, todo amoroso, todo poderoso permitir que o mal exista. Como pode isso? Meus queridos, é isso que eu quero começar falando com vocês nesse momento. Se Deus é tão bom como diz que é, se Ele é tão amoroso como a Bíblia afirma que Ele é, e se Ele é tão poderoso como de fato é, por que então que o ímpio, ou melhor, por que então que o justo sofre? Por que então aquelas pessoas, por exemplo, que moravam ali na região de Brumadinho, onde aconteceu aquela tragédia há alguns anos atrás, por que aquelas pessoas sofreram? Por que aqueles pré-adolescentes lá do ninho do urubu sofreram e morreram por conta daquele acidente? Por que pessoas sofrem males que não têm explicação? Por que Deus permite tudo isso?
A resposta para os ateus, para a pergunta de Jó é uma. O livro de Jó faz essa pergunta no 35:10. Onde está Deus? Onde está Deus nesse momento de pandemia mundial? Aonde está Deus nesse momento aí de quarentena maluca, onde muitas pessoas estão inclusive passando fome e sofrendo por conta dessa situação? Aonde é que está Deus? Onde está Deus na hora do sofrimento e do mal? Aonde está Deus, por exemplo, que não age, por exemplo, na região onde tem ditaduras como na China e na Venezuela? Onde está Deus nesse momento? A pergunta do livro de Jó é contundente. Onde está Deus? Os ateus têm uma resposta muito firme para essa pergunta. A resposta deles é simplesmente: Deus não existe. Um dos mais importantes ateus da história, que vai abordar essa questão com muita competência intelectual, é Epícoro. Epícoro, que vive aí de 341 a 271 a.C. Ele era um filósofo ateniense, grego, do período aí helenístico. E ele vai dizer, e eu vou ler aqui para vocês as palavras dele. Ele faz algumas perguntas para mostrar a irrealidade da divindade. Ele diz o seguinte: Deus quer evitar o mal, mas não pode fazê-lo? Então ele não é todo-poderoso, não é onipotente. Deus é capaz de evitar o mal, mas não quer fazê-lo, não quer evitá-lo. Então ele não é todo amoroso. A terceira pergunta de Epícoro: Deus quer e Deus pode evitar o mal. Então por que Deus permite o mal? Então Deus é mau, na verdade. Ele não é um Deus bom, ele é mau. Deus não pode e nem quer evitar o mal. Então por que chamá-lo de Deus? Em outras palavras, Deus não existe. O que está sendo dito aqui? Que racionalmente falando, de fato, a gente é levado a desacreditar na existência de Deus nesses momentos de sofrimento e de mal onde nós estamos passando. Mas o problema aqui desse tipo de pensamento de Epícoro, que é bastante lógico na verdade, é que esse problema, a princípio, não é um problema intelectual. É um problema, na verdade, emocional. A Bíblia mostra, e eu não vou ler esses textos aqui todos para não ser tão cansativo, mas a Bíblia mostra que não damos para compreender a Deus apenas com a nossa mentalidade, com a nossa racionalidade, com a nossa lógica humana ilimitada. É exatamente isso que Jó vai dizer aqui, por exemplo, no capítulo 36, o versículo 26, quando diz assim: olha, Deus é grande e nós não o compreendemos. No capítulo 37, o versículo 23, a palavra do Senhor diz aqui em Jó: o Todo-Poderoso Deus está além do nosso alcance. Então esse é o problema de Epícoro, tentar entender Deus a partir da racionalidade apenas. Mas como eu disse, o problema de Epícoro não é intelectual, mas é emocional. Se você puder, abra comigo o Salmo de número 10. O livro dos Salmos de número 10 provam para nós o que eu estou dizendo. O versículo 2 até o 4, o salmista diz assim: olha, os ímpios na sua arrogância. Veja que o salmista já começa dizendo que quem pensa nesta linha são ímpios, não são justos, não são pessoas que foram cobertas da justiça de Cristo. Então ele diz: os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinam. O ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Veja que este ímpio, ele tem
tem uma inversão de valores na sua maneira de percepção de realidade. Ele bendiz o avarento e blasfema do Senhor. Aí o versículo 3 continua e diz assim, olha, o versículo 4, melhor dizendo, continua assim, olha, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Deixa eu aproveitar que essa mensagem está aí na internet, depois vai para o YouTube, no canal da congregação e o meu pessoal, para te dizer uma coisa, 90% dos ateus do mundo, os que de fato são ateus, com A maiúsculo, mas 90% das pessoas que se dizem ateus ou ateias, na verdade não são ateus coisíssima nenhuma, são atoas, são pessoas que não estudam. E aí por isso é mais cômodo você simplesmente dizer, Deus não existe. É o que o Salmo já nos diz aqui, olha, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. A bem da verdade, os que de fato são ateus mesmo, são poucos. Porque, como eu disse, a grande maioria simplesmente acha bonito, é bonito, dá uma aparência de ser inteligente, de ser intelectual, dizer Deus não existe. Isso é coisa de gente mais, com QI mais baixo, é coisa de pobre. Então dá um ar de intelectualidade, mas a Bíblia diz que na verdade é o oposto. Na verdade é o cúmulo da idiotice. O ímpio, ele simplesmente não investiga, como boa parte diz que Deus não existe, então é mais cômodo. Eu simplesmente sigo a cabeça dos outros. Aí o versículo continua. Na sua arrogância, no seu orgulho, na sua estupidez, na sua preguiça, ele não investiga. Aí o texto termina dizendo, não há lugar para Deus em todas as suas cogitações. Ou seja, eu não quero pensar em Deus, não quero saber de Deus, não estou nem aí para Deus na minha vida, então simplesmente para mim Deus não existe. Agora veja que o capítulo de número 14 dos Salmos e o capítulo 53, o primeiro versículo respectivamente diz assim, diz o nécio no seu coração, não há Deus. O Salmo 10 mostra a estrutura geral. Ele é ímpio, ele não quer saber de Deus, ele tem inversão de valores, ele vangloria ele vangloria o homem avarento e blasfema do Senhor. Ele não quer investigar, então não existe lugar para Deus na vida dele, no pensamento dele, nas cogitações dele. Então a conclusão dele é o Salmo 14 e o 53, o verso 1. Não há Deus. Eu quero te dizer que a Bíblia, quando ela é traduzida, muitas vezes a gente não percebe a força total dos termos. Quando a Bíblia fala aqui de nécio, eu já falei isso aí na congregação de São Gabriel, quando a Bíblia fala de nécio, o termo é muito forte. O termo traz a ideia de alguém que tem um problema de retardo mental. Essa que é a verdade. Sabe aquela pessoa que você ensina, ela não aprende. Aí você explica de um jeito, ela ainda não entende. Aí você desenha uma explicação, ela também não entende. Aí você explica o desenho que explicou a explicação, ela continua não entendendo. É exatamente isso quando a Bíblia diz nécio. Diz o nécio no seu coração. Não há Deus. São pessoas que não adianta, eles não vão compreender. Mas a questão, conforme eu disse, então, o problema de Epicuro não é intelectual. De fato, ele é inteligentíssimo. Mas o problema é emocional. O que eu estou querendo dizer? As pessoas simplesmente não gostam da ideia de um Deus que é bom, poderoso e amoroso, e mesmo assim permitam o mal. Nós não gostamos desse tipo de coisa. O psicólogo suíço Paul Tournier, ele vai dizer o seguinte: ansiamos sempre por uma religião fácil, simples de compreender, simples de seguir, uma religião sem mistérios, sem problemas insolúveis, sem dificuldades inesperadas, uma religião que nos permita escapar da nossa condição humana miserável, uma religião na qual o contato com Deus nos poupe de todo conflito, de toda incerteza, de todo sofrimento e de todo mal, ou seja, que nos livre dos males da vida. Em resumo, uma religião sem cruz. Essa é a grande verdade. O problema não está em Deus.
mas em nós que não gostamos da verdade de que Deus existe e o mal também simultaneamente. Essa aqui é a verdade. Não é isso a raiz da teologia da prosperidade do coach, tão comuns nos dias de hoje? A Bíblia diz em João, melhor dizendo, capítulo 21 e o versículo 15. Jó 21, o versículo 15 diz assim: quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Aí diz: e o que nos aproveitará lhe fazermos orações? Malaquias, capítulo de número 3, versículo 14, a Bíblia vai dizer que algumas pessoas no tempo do profeta diziam assim, inclusive religiosas: inútil nos é servir a Deus. Ou seja, a ideia central é: eu quero servir a Deus se Deus me abençoar, se Deus me livrar do mal, se Deus impedir que o mal me alcance. E o livro de Jó vai na contramão disso tudo, porque ele mostra que existe um Deus soberano, poderoso, amoroso, e mesmo assim permite o mal. Nós não gostamos da ideia de um Deus que permita o mal. Esse é o problema central. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 33, que todos conhecem de cor: no mundo, disse Jesus, tereis aflições. Então já que nós não gostamos da ideia de um Deus poderoso, bondoso e amoroso, e que permita o sofrimento e o mal, e não só permite o sofrimento, a dor e o mal, mas ele ainda profetiza, ainda diz que nós vamos passar por sofrimentos, dores e males, ao dizer que no mundo teríamos aflições. Em 2 Timóteo 3,2 diz que os que querem viver piamente para Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, já que a Bíblia não só diz que Deus permite, mas ele ainda diz que seríamos enviados como ovelha no meio dos lobos, então nós não queremos ser esse Deus. Essa aqui é a grande verdade. Mas voltando ao Epícoro, onde ele diz que se Deus é bom e permite o mal, então Deus não é todo-poderoso. Se Deus é todo-poderoso e não tira o mal, então na verdade ele é um Deus ruim. E se ele é todo-poderoso, bondoso e amoroso, e mesmo assim o mal existe, então Deus não existe. É isso o resumo da ideia do Epícoro e da grande maioria dos ateus. Acontece que existe uma quarta proposição para essa questão. E a quarta proposição que mostra que Deus que é novamente possível a existência de um Deus poderoso, amoroso e bondoso junto com a existência do mal, é que Deus tem razões moralmente suficientes para permitir o mal, o sofrimento e a dor no mundo. Para explicar melhor isso, eu vou usar uma linguagem da saúde. Existe uma enfermidade que é raríssima, na verdade é uma síndrome. Essa enfermidade é chamada por uma sigla em inglês que é a SIPA, sensibilidade congênita à dor com indrose. O que é isso? Essa doença, resumindo tudo, ela ataca o sistema sensitivo do corpo humano. Ela destrói a sensibilidade de modo que a pessoa simplesmente não sente dor. Aparentemente é uma doença que é benéfica. Olha que coisa legal viver sem sentir dores no mundo. Já pensou, eu corto o dedo aqui e não sinto nada? Isso é aparentemente bom. Mas quando você vai ver, você descobre que na verdade é um terror, é um pesadelo essa enfermidade. Por quê? Porque as dores mostram, falando a nível de corpo, de biologia, que alguma coisa está errada conosco. A nível de linguagem médica, algo está errado conosco quando algo está doendo. Então as pessoas que têm essa enfermidade, elas podem, por exemplo, se estão andando, se machucarem, por exemplo, cortar uma veia ou uma artéria importante do corpo, sangrarem até morrer e não se darem conta, porque elas não sentem dor. Transfira agora essa imagem para o nível moral e você vai ver que é a mesma coisa. As dores, os males e os sofrimentos que nós passamos no mundo mostram para nós que alguma coisa está errada. E Deus então permite isso.
para mostrar para todos nós que algo está errado conosco e que Ele é a solução. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu te faço uma pergunta, você que está ouvindo essa palavra, você consegue perceber alguma coisa errada no mundo de hoje? Está todo mundo olhando só para o Covid-19. Mas eu quero chamar a sua atenção essa noite. Você consegue ver alguma coisa pior do que o coronavírus no mundo hoje? Será que tem problemas maiores do que ele? Será que alguma coisa mais grave, mais terrível do que o Covid-19 está presente no mundo hoje? Eu quero te dizer que o Covid-19 não trouxe apenas colapso na economia e colapso na saúde, ele trouxe também à tona os pecados da humanidade, a hipocrisia de muitos, o desamor de muitos, a impotência humana, a exploração alheia, a insensibilidade, os pecados mais pútridos, mais terríveis que está no coração da humanidade. Eu não ouvi falar, eu vi. Assim que a prefeitura aqui de Planaltina do Goiás emitiu uma portaria proibindo os ônibus de rodarem no domingo, no mesmo dia me colocaram em um grupo aí de pessoas que fazem transporte para Brasília, a tal do Carona Solidária. No dia que saiu o decreto, eu observei várias pessoas ali daquele grupo oferecendo transporte na segunda-feira para quem precisaria trabalhar e dependeria do transporte público, dobrando o valor da passagem. Sabe o que é isso? Oportunismo, insensibilidade, aproveitar as oportunidades para explorar. O coronavírus é menos ruim do que esse tipo de pecado. Vá em qualquer farmácia e você vai perceber que produtos médicos hospitalares aí, uma simples máscara que custa R$2, no máximo R$3, está custando mais de 20 atualmente. Sabe o que é isso? É o pecado da humanidade sendo trazido à tona por um vírus pequeno. E aí eu volto à pergunta, você consegue perceber alguma coisa errada no mundo de hoje? Você acha que o problema maior é o Covid-19? Não. O problema maior é o pecado que está no coração do homem. É por isso que Jesus disse que é do coração do homem que procede o adultério, a prostituição, a criminalidade, os pecados todos. Existe talvez aí uma cura para o Covid-19, a tal da cloroquina. A cloroquina parece ser benéfica, parece curar, mas essa cloroquina não cura o pecado do coração da humanidade. Só Jesus pode te libertar desse pecado. Só Jesus pode e é a solução para o pecado da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então por que existe o mal no mundo? É porque Deus permite para mostrar que tem algo de errado. Existe pecado no mundo, existe mal no mundo, dores no mundo, sofrimento no mundo, e Deus ainda permite até que o justo passe por eles, para que o homem possa entender. A resposta não está na humanidade, a resposta não está na economia, a resposta não está nos governos, a resposta não está nas estruturas humanas, a resposta está naquele que criou os céus e a terra. A resposta está no todo-poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Tem muita gente confiando na ajuda de governo. Tem muita gente aí achando que o governo vai solucionar tudo. Não. Quem vai solucionar tudo é Cristo. E se você não voltar-se para o Senhor, a situação tende a piorar. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias a situação caminharia justamente para o caos. Quais são as razões então que Deus permite o mal? Deixa eu te mostrar só duas. Primeiro, Deus criou o mundo não com criaturas robotizadas, mas com criaturas livres, para que pudessem se tornar agentes morais responsáveis e maduras. Isso significa que nós temos a habilidade, nós criaturas humanas, de praticarem atos moralmente bons ou moralmente maus.
Isso aqui explica a origem do mal então no mundo. O mal não surge em Deus. O mal não surge na divindade santa. O mal surge no homem. A rigor, conforme prega grande parte da cristandade, surge lá com Lúcifer. Mas o mal na humanidade foi o homem que decidiu pecar, não foi Deus. O Covid-19 surgiu, senhores, não foi por culpa de Deus. Então a pergunta de Jó 35:10: onde está Deus nesse momento de pandemia? Continua no mesmo lugar que sempre esteve, no seu alto e sublime trono de glória, tendo o controle de todas as coisas na sua mão. Isaías teve a visão lá no capítulo 6 e viu exatamente isso. No ano em que morre o rei Uzias, ou seja, quando tudo parece perdido, ele olha para cima e vê Deus no mesmo jeito, no mesmo lugar de sempre, com o controle da história na sua mão. Então onde está Deus nesse momento? O Covid-19, o coronavírus, não surge por culpa de Deus. Também não surge por culpa do diabo, de Satanás. Ele surgiu porque é um chinês. E para os que gostam de dizer aí que não é o vírus chinês, é chinês sim. Surgiu foi de lá, não surgiu na minha casa. Então, esse vírus surgiu como? Porque um chinês resolveu comer morcego, sopa de animais exóticos. Não foi Deus que foi comer esse tipo de animal. Não foi Satanás também que comeu. Foi um homem, um ser humano de carne e osso, como eu e você, lá na China, que resolveu comer isso e se espalha para o mundo. A AIDS, existe algumas teorias, não sabemos o nível de veracidade, mas existe uma teoria que diz que o vírus da AIDS surgiu não por culpa de Deus ou do diabo, mas porque um ser humano teve relação sexual com um macaco. Lá da tragédia de Brumadinho, para você refrescar a memória, aquilo ali não é culpa de Deus ou do diabo. Aquilo ali é culpa dos próprios seres humanos que não tomaram as devidas precauções para evitar aquele acidente tão trágico na nossa nação. O que eu estou te mostrando com esses exemplos? Eu estou te mostrando que nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelos nossos pecados. Portanto, não culpe a Deus pelos teus pecados e irresponsabilidades. Não jogue na conta de Satanás as consequências das tuas ações pecaminosas ou ruins. Lamentações 3:39 diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. É hora de nós nos chamarmos a autorresponsabilidade pessoal. É por isso que nós, da Assembleia de Deus de Brasília, estamos sendo responsáveis com o templo fechado, mas a igreja continua ativa, labutando na obra do Senhor. Seja responsável, tome as devidas precauções para que você não seja contaminado e principalmente coloque-se de joelho na presença do Senhor. Aonde está Deus? Continua no mesmo lugar de sempre. E Deus permite o mal, porque Ele não criou robôs, Ele criou nós, com capacidade de escolha e de ação. Mas em segundo lugar, e já caminho para o final, Deus permite o mal no mundo, porque Deus objetiva trazer o maior número de pessoas livremente ao seu reino de salvação e vida eterna. Ninguém que está me ouvindo aqui da nossa congregação e aqui dos irmãos que estão na minha casa, ninguém serve a Deus por obrigatoriedade. Deus não é Alá, aonde um muçulmano te coloca um AK-47 na cabeça e diz para você servir a Alá. Não. Deus traz pessoas para o seu reino, para o seu senhorio, livremente. Aleluia. Agora, isso não seria possível em um mundo paradisíaco. Veja que se o mundo fosse perfeito, fosse um paraíso, não tivesse dor, mal, sofrimento, mazelas, desigualdades, se não houvesse nada dessas consequências do pecado, ninguém queria servir a Deus. Tem vários textos aqui para provar isso, mas deixa eu citar apenas um, que é o de Lucas 12, onde Jesus conta uma parábola de um homem muito rico, onde ele diz para si mesmo: deita-te, regala-te, ó minha alma, porque agora tem descanso para muitos anos. Aí Deus diz para ele: louco,
Se hoje te pedirem a tua alma, de para quem será e onde passarás a eternidade? Então, todos nós, se todos nós seres humanos tivessem todos os confortos da vida, ninguém se preocuparia em buscar a Deus. Então Deus permite o mal, o sofrimento no mundo, para que as pessoas também, através desse mal e desse sofrimento, procurem ao Senhor. O mesmo se aplica ao momento em que estamos vivendo. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você se encontre desviado dos caminhos do Senhor. Se nesse momento de pandemia mundial, você não aproveita essa oportunidade para se arrepender dos seus pecados e aceitar novamente a Jesus no seu coração, você talvez terá perdido a oportunidade da sua vida que Deus está te dando. É momento de você se voltar para Ele. Não é momento de culpar A ou B. É momento de voltarmos para o Senhor em arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus para a vida humana não é conforto, alegria, prazeres. O propósito de Deus não é que você seja um petzinho do Senhor, um bicho de estimação de Deus, não. O propósito de Deus é trazer você do pecado e do mundo para o seu reino de graça, misericórdia, justiça e vida eterna. E é por isso que Ele permite então esse mal no mundo. Porém, além desses temas centrais, que é o problema do mal e o problema do porquê que você serve a Deus, se é por interesse ou não, o principal tema de Jó, e aqui já é a conclusão, o principal tema de Jó é o propósito essencial do livro de Jó é demonstrar que o Deus soberano é suficiente para todas as circunstâncias da vida e necessidades e provações da vida. O propósito central desse livro de Jó é te mostrar que Deus é suficiente na sua vida. Aliás, esse é o significado do nome de Deus no Antigo Testamento. Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta o nome de Deus, o Senhor vai responder a ele, olha, ou seja, eu sou o que sou. Ou eu serei o que serei. Ao pé da letra é, eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou aquilo que você necessita. Deus é tudo o que nós precisamos nesse momento de pandemia mundial. Se você precisa de paz, Ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Se você precisa de luz, Ele é aquele que tira as suas trevas. Se você está caído, Ele é o que te levanta. Se você está fraco, Ele é a sua força. Se você está chorando, Ele é o que enxuga as tuas lágrimas. Se você está desesperançado, Ele é a esperança. Se você está desconsolado, Ele é o teu consolo. Jesus é a força que você precisa, é a graça que você carece, é a cura que você precisa. Tudo o que você precisa está em Jesus. E Jesus é tudo o que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é suficiente para a tua vida. Aleluia. Aplicando então essa mensagem. Aplicando essa mensagem. A maior parte do livro de Jó é constituída dos diálogos entre Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Capítulos 3 a 37 do livro de Jó é esses diálogos. Só que nesses diálogos dos amigos de Jó está então a aplicabilidade dessa mensagem. Ele faz, em primeiro lugar, capítulo 2 de Jó, versículos 11 a 13, diz assim: ouvindo os três amigos de Jó, o Eliú não aparece aqui porque ele era mais novo, então ele só aparece no final. Aparecendo então os três amigos de, ouvindo os três amigos de Jó, todo esse mal que lhes sobrevieram, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta, Zofá o manita, combinaram ir juntamente, condoer-se com ele e consolá-lo. Quando avistaram de longe, não reconheceram, ergueram a voz, choraram, rasgaram suas vestes, lançaram pó sobre as suas cabeças, então se assentaram na terra 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra disseram, pois viram
que a dor de Jó era muito grande. Ele faz o primeiro, ele vem de Temã, por isso é chamado de Temanita. Jeremias 49:7 vai dizer que Temã é conhecido pela sabedoria. Quem é o Elifaz? Elifaz é o que a gente diria hoje, ele é um racionalista. Elifaz é aquele camarada que tenta defender e aplicar a sabedoria tradicional à situação de Jó. Ele tenta entender o sofrimento de Jó a partir só da racionalidade, a partir apenas da lógica. É por isso que ele vai dizer várias vezes, por exemplo, Jó 4:8, 5:3, 5:27, ele diz, olha, segundo tenho visto, bem vi eu, já examinamos e assim é, e assim por diante. Ele tenta dizer para Jó o seguinte, você está sofrendo por causa disso, disso e daquilo. Ele é racionalista. Bildade vem de Suá. Ele é um legalista. Ele é aquele cara que diz o seguinte, Jó, tudo que você está sofrendo é consequência dos teus pecados. Bildade é aquele camarada que consegue ver pecado em tudo. Bildade é aquele camarada que fica atrás de todo mundo para ver aonde você vai deslizar e bater o martelo da sentença final, condenado ao inferno. Esse é Bildade. Ele, em Jó 8:20, nós temos o lema dele, que mostra exatamente o ápice do legalismo. Ele é inflexível, não tem graça na teologia dele. Por fim, nós temos o Zofar. Zofar é naamita, vem de Naamate. Ele é mais dogmático. E ele, na verdade, se apresenta como um promotor designado a acusar Jó. Veja, por exemplo, que em Jó 11, do 2 ao 3 e o versículo 6, mostra que a acusação dele é uma acusação dura e é uma acusação que é terrível, fora de momento. Jó perdeu 10 filhos de uma única vez. E sabe o que Zofar vai dizer? Então, você perdeu eles porque eles pecaram. Imagine aí você perder 10 filhos e a pessoa vem para te consolar e faz é te acusar. Ele é um promotor acusatório. Então nós temos um racionalista, um legalista e um dogmático, cada um à sua moda, acusando Jó de ter pecado e por isso estava sofrendo. Ele diz o seguinte, Jó, você sofre por causa do seu pecado. Bildade diz, Jó, você não se arrependeu, por isso você está sofrendo. Zofar termina dizendo, Jó, você merece continuar sofrendo por causa do seu pecado. O quarto amigo de Jó é o Eliú. Ele entra dizendo, ele vem de Buz, ele é buzita, e ele entra muito confiante na sua própria sabedoria. Por exemplo, Jó 35, o versículo de número 5, Jó 35, 5, o texto diz assim, eu te trarei resposta a ti e a teus amigos contigo, versículo 4 melhor dizendo. No 33, o versículo 5, ele diz assim, o versículo de número 5, se podes, responde-me, prepara-te para confortar-me. E no 36, o versículo 4, Eliú diz o seguinte, na verdade, minhas palavras não são falsas, comigo está alguém que é senhor no assunto. Ou seja, ele é aquele camarada que se acha muito sábio naquele determinado assunto. Ele é muito intelectual. Só que para Eliú, o sofrimento de Jó era Deus usando o sofrimento para moldar o caráter de Jó. Ele meio que diz o que todos já disseram e acrescenta um último elemento dizendo que o sofrimento pode ser pedagógico por parte de Deus. Basicamente, nós vemos que todos os amigos de Jó seguem na mesma premissa. Jó está sofrendo porque pecou. Mas nós vimos que o sofrimento tem várias causas. Você pode sofrer por falta de sabedoria. Você pode sofrer por conta de terceiros. Você pode sofrer por causa do seu próprio pecado. Você pode sofrer por permissão de Deus. Enfim, por atitudes do próprio Satanás. São vários os motivos. Mas a conclusão que fica é 2 pontos, melhor dizendo, de aplicação. Primeiro, os amigos de Jó vieram com boa intenção,
Jó 2, a partir do 11 que nós lemos, diz que eles vieram para quê? Para consolar Jó. Tem gente que diz que eles não eram amigos de Jó, mas ninguém visitaria Jó. Jó fedia, literalmente ele estava pútrido. Os amigos vieram de longe, sentaram do lado dele e ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada. Depois começaram a conversar com ele, mas ficaram com ele o tempo todo, tentando, cada um do seu modo, consolá-lo. Então eram amigos. Então a primeira mensagem que eu deixo para você é: os amigos vieram com boa intenção para consolá-lo, mas o consolo real não veio dos amigos de Jó, veio de Deus. Essa é a primeira mensagem, ou melhor, a primeira aplicação dessa mensagem para você. Tem muita gente confiando demais nos R$600 do governo, ou nos 1.200 que está sendo anunciado. Tem gente confiando demais no próprio emprego. Tem gente confiando demais no homem, mas confie no próprio Deus. É por isso que o Salmo 127 vai dizer: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E o Salmo 24 conclui dizendo: olha, se o Senhor não estivesse do nosso lado, ora, diga a Israel, há muito tempo já teríamos sido destruídos. Ei, irmão, se não fosse Deus na tua vida, talvez você já tivesse sido aí enfermo pelo Covid-19, talvez você já tivesse morrido, mas por causa do Senhor é que nós estamos vivos. Então, em primeiro lugar, é bom ter amigo, é bom ter essas estruturas, mas o consolo não vem do homem, vem do Senhor. E em segundo lugar, Deus pode usar sim esses amigos, essas pessoas, para nos ajudar, para nos consolar, a exemplo dos amigos de Jó. Só que os amigos de Jó, e eu quero que você abra comigo Jó 2, o 11 até o 13, para a gente finalizar. Os amigos de Jó mostram para nós o que fazer e o que não fazer para consolar alguém. Em primeiro lugar, eles começam consolando no início, começam muito bem. Jó 2, 11 a 13 diz que eles vieram. Aí o versículo de número 13 diz que se assentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites. Aí diz: ninguém lhes disse palavra alguma. Por quê? Porque muitas vezes a presença é mais importante do que as palavras. Nesse momento de pandemia, é momento de você marcar presença com o seu irmão. Tem muita gente aí, muitos idosos, quase entrando em depressão porque estão se sentindo só. E aí a pergunta: onde está você? Mas pastor, não pode visitar por conta aí da contaminação. Então você tem celular, ligue para ele. Tem WhatsApp, mande uma mensagem. Diga alguma coisa. Os irmãos aí em São Gabriel, eu estou tentando na medida do possível sempre estar conversando com os irmãos no grupo da nossa congregação ou ligando pessoalmente, mas vocês aí liguem uns para os outros pessoalmente, confortem-se uns aos outros. Liguem, mandem mensagem, mande um vídeo, alguma coisa, dizendo: eu estou contigo, meu irmão, eu não te abandono, eu estou aqui para te ajudar nesse momento de dor, de sofrimento e de mal em que estamos passando. A primeira coisa que os amigos de Jó mostram é: marque presença. Eles vieram de longe para estar com Jó, para consolá-lo. Façam o mesmo. O problema dos amigos de Jó é que eles começaram a falar demais. Eles começaram muito bem. Os amigos de Jó é semelhante a algumas pessoas hoje. É uma bênção de Deus com a boca fechada. Na hora que abre, é uma desgraça total. É isso que os amigos de Jó nos mostram num certo sentido. Eles passam 7 dias e 7 noites calados, consolando Jó. Na hora que abre a boca, aí começam os problemas, começam as acusações. E aí, meus queridos, eu quero fazer esta aplicação para você. Tem muita gente assim, inclusive crentes hoje. Não é momento de você ficar abrindo a boca, procurando e acusando pessoas, procurando culpados para essa pandemia. É momento de você fechar a boca com os homens, dobrar o seu joelho e conversar sós com Deus, clamando ao Senhor. Eu estou vendo muita gente aí na internet que nunca leram um único livro sequer, um único folheto, para nem dizer livro, sobre política, e estão aí se achando cientistas políticos.
emitindo opiniões sobre todas as coisas, comentando tudo, colocando culpa em governo, culpando política internacional. O cara não sabe nem o que acontece na casa dele. É momento de você aprender com os amigos de Jó. Conforte-se uns aos outros, de boca calada. É momento de você parar de acusar o governo. É momento de você parar de acusar A ou B. A Bíblia diz que isso iria acontecer. Então, independente de governo, não iria acontecer. Mateus 24 é claro. Vocês vão ouvir de guerras, de rumores de guerra. Vai ter pestes, que é epidemias. Vai ter tudo isso. Então, ninguém vai impedir isso de acontecer no mundo. Então, pare. Feche um pouco a sua boca de falar e de acusar homens e dobre os joelhos e vá falar com Deus. Vá jejuar, vá orar para o Senhor ter misericórdia de nós. A última aplicação. A situação de Jó só mudou quando todos se calaram. Quer ver um exemplo? Jó 31, observe. Jó 31, versículo... Jó capítulo 31, melhor dizendo, versículo 40, diz assim. A última frase do 40 diz assim: acabaram-se aqui todas as palavras de Jó. Depois você vai ver, em Jó, por exemplo, 32:1, 38:1, que todos se calam, fica todo mundo calado. O Eliú fala um pouco mais, mas ele termina de falar no 38:1. Todo mundo se cala. Aí Deus começa a falar a partir do 38. 38:1 diz assim: depois disso falou o Senhor a Jó do meio de um redemoinho. E você vai ver que a partir daqui Jó não discute mais, não se justifica mais, ele simplesmente se arrepende, confessa ao Senhor, dizendo: olha, eu realmente nem te conhecia direito, achava que te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Ele então agora simplesmente não discute, apenas admite a sua ignorância, se calando no capítulo 40, verso 3 a 5, e se arrependendo no capítulo 42, do 2 ao 6. E agora eu quero que você entenda o seguinte: todo mundo se calou, mas o capítulo 42, o versículo 8, 9 e 10, e eu leio para finalizar. Portanto, tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó oferecer sacrifício por vós. O meu servo Jó orará por vós, e eu aceitarei a sua oração. Aí o versículo 9 diz: então ele faz, o temanita, Bildade, os suítas, Ofal, Namita, fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Glória a Deus. E o versículo 10 finda a minha mensagem. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Qual é a conclusão? A conclusão é: confortem-se uns aos outros aí, aonde você congrega, especialmente os irmãos em São Gabriel. Feche um pouco mais a sua boca. E por fim, dobre os seus joelhos. A situação de Jó só muda quando todo mundo se cala e Jó começa a orar. Ei, meu irmão, é momento de você clamar pela nossa nação, de você orar pelos governantes, de você orar para que o Senhor mude essa situação. E eu te convido nesse momento a nós fazermos um clamor a Deus em prol do nosso país. Nós clamamos a Deus pela nação brasileira, pelos profissionais da saúde, em nome de Jesus. Levante-se de onde você estiver, erga, se possível, as suas mãos em direção aqui à bandeira do nosso país, e nós vamos orar pela nação brasileira, para que o Senhor mude a nossa história e tenha misericórdia de nós, Pai querido. Nós oramos pela nossa nação. Nós sabemos que o Senhor permite muitas vezes um mal como esse mal do Covid-19 sobre nós, para que a nação entenda que nós não somos nada, não podemos nada, não dá para confiar em governo, não dá para idolatrar o Estado, não dá para idolatrar os homens, porque a solução está em Ti. Deus, o Senhor permite isso para que nós nos voltemos a Ti, para que a Tua igreja, que muitas vezes é uma igreja só templária, uma igreja que acha que toda a vida cristã se resume a um dia de domingo à noite num culto,
É momento da tua igreja se despertar. E nós oramos, Senhor, pela nação brasileira. Deus, tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia dos nossos municípios, dos nossos estados e da nossa União, da nossa República. Deus, impeça a esquerda de usufruir esse momento de pandemia e voltar ao poder. Deus, impeça, Senhor, o comunismo na nossa nação. Usa de misericórdia e livra a nossa nação desse mal, tanto o mal da saúde, quanto esse mal, Senhor, à esquerda, desse mal também, Senhor, chamado pecado, que é o principal. Faça, Senhor, a tua igreja dobrar-se na tua presença em arrependimento, confessando os seus pecados e colocando a sua vida em pé no altar do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Eu oro encerrando também, Senhor, pela tua igreja em São Gabriel, na Assembleia de Deus de Brasília, Senhor, em São Gabriel, Itaúna e Terra Conquistada. Abençoa cada um dos teus filhos, dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Vamos finalizar orando, cantando o hino 33 da harpa cristã, porque é uma oração a Deus. Com tua mão segura bem a minha. Vamos orar para que a mão do Senhor nos segure, em nome de Jesus. Alguém coloque aí na voz do João Neto. Hino 33 na voz do João Neto. J Neto, só escrever J Neto aparece. Vamos louvar todos juntos. Enquanto colocam a música aqui na nossa caixa de som, eu quero lembrar os irmãos que mantenham o que foi acordado, determinado pelo nosso ministério em São Gabriel. Todo dia de culto na congregação, quarta-feira e sexta-feiras e aos domingos. Não é para você, no horário do culto, ligar a sua televisão, assistir outra coisa. É para você realizar o culto doméstico na sua casa. Reúna a sua família, tire um período de oração, cante um hino, leia a palavra. Se tiver alguém, traga uma palavra aí na sua casa, em nome de Jesus. E todo dia de domingo que eu estiver tranquilo do meu serviço, estaremos transmitindo o culto até o mês de junho, conforme foi acordado no ministério, transmitindo o culto ao vivo aqui pelo meu Facebook pessoal. Em nome de Jesus. Esses são os avisos finais. Vamos também estar orando pela irmã Miguelita, que está internada no Agarrã, para que o Senhor restitua a saúde da nossa filha, e assim oremos uns pelos outros. Hino 33 da harpa cristã, vamos orar, vamos louvar o Senhor em espírito de oração todos juntos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, Aleluia. Segura na nossa mão, Senhor. segura bem a minha, Segura na mão dos teus e sobre a filhos. morte Segura na mão da igreja brasileira nesse momento. Em nome de Jesus. Jesus.
este céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia. Estenda suas mãos em nome de Jesus, de onde você estiver. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, os dons e os frutos do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na face da terra e nós, os santos aqui presentes, numa só voz digamos, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a nação brasileira. Amém. 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 Graças a Deus. Esse Samuel é bem. Hoje, mas Carol é esse, tá demais, tá?